E aí pessoal, a gente está hoje aqui com esse notebookzinho aqui da Samsung, um NP270E4E. Antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like aí no vídeo, compartilha o vídeo, ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos aí. O campo de perguntas aí, pode deixar suas questões aí que a gente vai tentar responder. Como sempre, não respondemos sobre defeitos, valores, procedimentos, orçamentos, defeito que deu no seu, porque não tem como a gente fazer isso sem o equipamento aqui para a gente analisar. E esse aqui tá um pouco estranho, vocês vão ver aqui daqui a pouco. Quem quiser mandar ou trazer seus equipamentos, tá aí nossas redes sociais, só entrar em contato aí, nossos meios de contato, que a gente vai retornar a mensagem para vocês, para a gente conversar e a gente fazer o encaminhamento para vocês trazerem ou enviar seu equipamento. Algumas cidades aqui vizinha nossa, a gente tem alguns parceiros que fazem o recolhimento de equipamentos para a gente aí, alguns transportadores independentes. A gente tem uma certa, como diria para vocês, a gente tem um certo quantidade de clientes em algumas cidades em volta, e a gente fez uma certa parceria com alguns transportadores. Então eles trazem pra gente por um valor mais em conta, e pessoas aqui de volta da cidade, quem quiser, só entrar em contato com a gente que a gente procura o entregador da cidade de vocês aí para trazer pra gente. Então é só entrar em contato que a gente vai fazer um encaminhamento para trazer ou enviar equipamentos. Vamos aqui a esse Samsung. Vamos ligar ele aqui. Na fonte assimétrica já deu consumo de 13. Normal. Está em standby. Ele está com a bateria, mas começou a carregar a bateria agora. Porém essa bateria ela não está boa. Ela não está carregando direito pelo jeito. Então vamos lá. Vamos aqui apertar o botão do power. Já está aqui ó, carregando bateria. Vamos aqui ligar o notebook. Notebook ligado. Vocês podem ver aí que na fonte assimétrica ela sobe e cai muito. Ela sobe muito e cai. Então a gente vai retirar aqui a bateria. Ligou ali. A gente vai retirar aqui a bateria. Esse notebook aqui é de uma assistência parceira nossa. Com a mão só é um pouquinho difícil, mas vai sair. Ela tá quebrada aqui esse lado aqui. Então para tirar a gente tem que fazer assim, destravar por dentro. Então, bem, bateria retirada. Por que retirar a bateria? Para a gente saber o consumo real do aparelho, da placa. Prontinho. Para a gente saber o consumo real da placa-mãe. Para a gente saber se ela está o consumo normal ou não. Com a bateria ela vai tentar carregar a bateria e vai dar variação no consumo. Então vamos lá. Como vocês viram ali, ela chegou a 800 e voltou. Ela vai a 900 e volta. Ela está bem errática. Ela não consegue ir lá. Vai a 800 e volta. Ela não está conseguindo dar start na placa. Ela vai para dar o start na placa e volta. Então a gente vai abrir ele, tirar a placa-mãe para fora. E a gente já volta analisando a placa na bancada. Placa-mãe aqui já fora para a gente testar ela. Nesse tipo de placa-mãe, desses notebooks, tanto o NP270 como o 275, que tem essa placa-mãe, tanto com Intel como com AMD, sempre que a gente pega, a gente faz um teste de aquecimento neste PWMzinho aqui. Porque essa placa é praticamente de lei
ele pegar fogo. Então vamos fazer um teste aqui. Já vamos ligar aqui na fonte assimétrica. Ele tem duas formas de esquentar. Ó, tá só na fonte assimétrica, consumindo 0.006. Então tá frio, muito frio. Então vamos ligar aqui o aparelho ligado com o nosso papelzinho. O que a gente vai fazer? Colocar em cima dele e ele não está encostando não. A gente vai ver se ele está aquecendo. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui na ponta. Isso. Olha, não aqueceu agora. Acabou que ele não aqueceu. Porém eu fiz um teste ainda agorinha e olha só, ele estava fritando, porém agora não está esquentando. Ó, começou a esquentar agora, mas muito pouco. E a fonte assimétrica agora conseguiu estabelecer ali perto dos 600 e não caiu mais. Opa, agora sim. Olha só. Nossa, agora tá pegando fogo. Então ele tá demorando um pouquinho para poder aquecer. Olha só. E já está super quente. Então ele está chegando nesse ponto depois de um certo estágio da placa-mãe. Depois de um certo estágio do sistema, possivelmente da BIOS. Não, esse problema aqui ele é indefinido, porque nessa placa-mãe, vou desligar aqui para não torrar. Esse problema aqui é um problema específico dessa placa-mãe. Tem casos, muitos casos na internet vocês vão achar, de pessoas que estavam com problema na entrada de energia, trocou, funcionou, entrou no sistema, ligou e depois começou a dar esse problema do nada, com poucos minutos. Outros, a bateria não carregava, porém ele ligava. O aparelho ligava e funcionava. E depois que fez a bateria funcionar, trocando este PWMzinho aqui ou os MOSFETzinhos aqui de carga da bateria que fica do outro lado, ele voltou a carregar a bateria e depois de alguns minutos começou a superaquecer esse PWMzinho aqui. E em outros casos, que já aconteceu comigo uma vez, eu troquei, eu regravei a BIOS, ele não estava ligando, mas não estava esquentando aqui e estava carregando bateria normal. Eu regravei a BIOS, ele funcionou durante 5 horas e do nada começou a esquentar esse PWM, então ele não ligava mais. Então esse problema nessa placa aqui é um problema crônico. Ele dá do nada, o técnico está trabalhando na placa, faz a placa funcionar e dá problema lá. A placa está ligando, funcionando, porém tem um probleminha de bateria. Se você mexer, dá problema lá. É um problema maluco, não se sabe o porquê. Até o momento eu não encontrei solução para esse problema, porém eu vou tentar. Eu vou ver se eu encontro a board view dele, porque lembrando, Samsung não tem esquema elétrico, é board view. Então a gente vai ver se a gente encontra o board view dela, para a gente tentar
tentar achar de onde vem esse problema para esse PWM. Então a gente vai ver se a gente acha. Se a gente achar, a gente volta mostrando para vocês aqui o que a gente pode ter conseguido. Então, pessoal, continuando aqui, ó, vocês podem ver que já está ligado, funcionando, tendo consumo basicamente normal. Ele está tendo uma variação entre 600 mA a 800 mA, é até normal. E o que a gente fez? Eu troquei o PWM. Deixa eu ver se eu acho bem aqui ele para mostrar para vocês. Tá aqui. PWM antigo. Ele realmente estava avariado, porém tinha outra coisa dando problema nele. Ele foi só um problema posterior. Alguma coisa deu problema nele antes que fez ele queimar, fez ele dar problema. E o que eu coloquei aqui teria o mesmo fim do outro, se eu não tivesse encontrado qual que era o problema, o que estava queimando o PWM. E por incrível que pareça, era a programação da BIOS. Por incrível que pareça, a BIOS corrompida estava queimando o PWM. Então o que eu fiz? Eu tirei a BIOS, eu pensei comigo, ele está dando problema mais ou menos 5 segundos, mais ou menos isso, depois de apertar o botão. Ele demora mais ou menos 2, 3 segundos para poder iniciar a BIOS. Vamos ver aqui. Eu vou abaixar aqui que tem a imagem do cliente aqui. Vamos aqui desligar. Vou mostrar para vocês aqui. Então, como ele só esquentava depois de um certo tempo, que era mais ou menos o tempo para iniciar a BIOS, para aparecer a imagem na tela, me veio na cabeça, pode ser a BIOS. Porque é o tempo muito parecido com o tempo para dar boot. E então eu peguei, tirei a BIOS daqui, fiz a leitura da BIOS, tirei a cópia da BIOS original, que eu sempre faço assim, e apaguei a BIOS. Ela apagou beleza, sem problema nenhum. Porém, quando eu mandei regravar, ela não gravou. Ela fez todo o processo, disse que gravou, e quando eu fiz a leitura estava em branco, totalmente em branco. Mandei apagar de novo, fiz o processo de novo, continuou em branco de novo. Fiz o processo pela terceira vez e ela conseguiu gravar na terceira vez. Essa aqui é a BIOS original dela. Eu vou trocar essa BIOS aqui porque ela está com defeito, ela está com algum problema. Porque gravar na terceira tentativa, isso não é normal. É um problema nela. E o arquivo de BIOS que estava aqui dentro, a ROM, que estava corrompida, estava queimando o PWM. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou apertar aqui, ó. 1, 2, ó, já ligou. Só que, ó, agora começou a carregar o sistema. Então ela leva mais ou menos uns 4 a 5 segundos carregando para começar o carregamento do sistema. Ela passa 4 a 5 segundos na BIOS. E isso me levou a crer que seria a BIOS. Que foi quando eu retirei, saquei a BIOS, fiz a leitura, 3 gravações, e na terceira ela gravou. E está funcionando normal. Porém eu vou trocar o chip de BIOS porque não é normal a gente gravar a BIOS e ela não gravar nada. Ela perder tudo que a gente foi gravado nela. Ela disse que gravou normal, porém não tinha nada dentro dela. Então a gente vai trocar o arquivo de BIOS. Foi muito estranho, gente, porque eu nunca vi arquivo de BIOS, a ROM de uma BIOS, queimar fisicamente alguma peça. Uma programação queimar uma peça. Para mim isso aqui é inédito. É surpreendente. E quase que eu ia perdendo um outro PWM se eu não tivesse feito a gravação de BIOS. Então tá aqui, essa daqui tá queimada. Ela dá alteração nas voltagens depois de um tempo. Aquela lá que eu botei não dava alteração depois de um tempo, porém também dava problema de superaquecimento. Agora ela não está aquecendo, ó. Eu posso colocar o dedo em cima dela aqui, deixar o dedo, que não vai esquentar.
não está esquentando. Tá frio, temperatura normal. O problema dela realmente era a BIOS, que estava queimando o PWM. Eu já peguei umas outras placas que, se vocês também olharem na internet, todo mundo vai falar que quando dá esse probleminha de esquentar o PWM, é o Super I/O aqui que queimou. Porém, eu peguei uma e eu fui direto trocar o PWM, porque eu já tinha feito de tudo nela e não tinha resolvido nada. Essas placas aqui eu tenho pavor de pegar elas, porque elas são muito chatas quando começa a esquentar o PWM aqui. E nessa em especial, realmente eu não sei qual era o defeito, porque eu já tinha regravado a BIOS umas 10 vezes, trocado o chip de BIOS umas 3, 4 vezes e nada resolvia. Então eu fui trocar o Super I/O, também não resolveu. Ele esquentava aqui demais e não resolvia. Essa placa tem esse problema de fábrica, de danificar aquele Super I/O e de não ter reparo nessa parte. Você pode trocar o Super I/O quantas vezes quiser e não, Super I/O não, né? O PWM. Você pode trocar ele que vai continuar esquentando. Então eu já peguei uma placa que deu isso. Eu peguei uma outra placa que deu problema nesse PWM aqui. Ele não carregava a bateria. E quando eu troquei esse PWM aqui, ele voltou a carregar, funcionou por 5 horas e depois começou a esquentar aqui lá também. Fiz a mesma coisa, troquei o chip de BIOS e não resolveu nada. Troquei esse bicho aqui, não resolveu nada. Troquei ele, nada resolvia. Então tem uns desses aqui que realmente parece que não tem reparo. Esse daqui, felizmente teve reparo. O problema era a programação do chip de BIOS, a ROM do chip da BIOS, que estava queimando ele. Felizmente teve reparo, está funcionando normal agora. Como vocês viram mais cedo que ela estava queimando o papel térmico, vamos fazer um testezinho aqui com um papel térmico novinho. Novinho assim, né? Ainda não foi queimado. Ó. A gente vai colocar ali. Deixar o dedo aqui um tempinho. E nada de esquentar. O problema foi resolvido. Então é isso aí, pessoal. Às vezes a gente conta também com um pouco de sorte. Que poderia ser coisa pior. Eu poderia ter trocado a BIOS e não ter dado reparo do mesmo jeito das outras. Então, felizmente nesse caso, era o arquivo de BIOS danificado, danificando uma peça física. E possivelmente o chip também está com problema, então eu vou trocar ele também. Então é isso aí, galera. Problema resolvido, por enquanto pelo menos. Espero que resolvido de vez, que não me volte tão cedo por causa disso. Vai ficar em teste aqui por mais algum tempo, uns 3, 4 dias. E é isso aí, galera. Problema resolvido por enquanto, parcialmente resolvido. Espero que definitivamente resolvido. Quem gostou do vídeo, curte o vídeo aí, deixa seu joinha, ativa o sininho para receber as notificações. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários aí que a gente vai responder. Quem quiser mandar ou trazer seus equipamentos, enviar ou trazer, entre em contato aí com a gente pelas redes sociais, pelos nossos meios de contato, que a gente vai retornar, conversar com vocês, fazer o encaminhamento para vocês trazerem ou enviar seus equipamentos. Pessoal aqui das cidades vizinhas, a gente tem alguns parceiros que fazem transportes pequenos e que trazem para a gente aqui. Então é só entrar em contato que a gente vai ver se na sua cidade, na sua região, tem algum parceiro nosso que faz transportes de pequenas cargas. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Problema resolvido, bem inusitado. Chip de BIOS queimando PWM. Até o próximo vídeo e falou!